Vamos falar sobre uma habilidade que parece coisa de ficção científica, sabe? Mas que, na verdade, está bem mais ao nosso alcance do que a gente imagina. Já parou para pensar nisso? E se fosse possível saber o que as pessoas estão realmente sentindo, o que elas pensam de verdade por trás das palavras? Essa ideia, que parece um superpoder saído dos quadrinhos, é o nosso ponto de partida. É claro que quando a gente fala em lementes, a imaginação voa longe, né? A gente pensa logo em telepatia, poderes místicos, mas a realidade, olha, é muito mais interessante. Não tem nada a ver com mágica. O que existe é a comunicação silenciosa. É pura psicologia e o mais legal de tudo é uma habilidade que qualquer pessoa pode sim aprender. E o segredo para isso está num número impressionante. Acredita-se que mais de 90% de toda a nossa comunicação não é feita com palavras. É isso mesmo, a maior parte do que a gente comunica acontece em silêncio, de um jeito totalmente inconsciente. E é aí, nesse silêncio, que os verdadeiros pensamentos e sentimentos se revelam. Para entender como decifrar essa comunicação, a gente precisa primeiro voltar um pouco no tempo e consertar uma ideia antiga, um erro filosófico que durou séculos. Porque a chave para tudo isso está na conexão que não dá para quebrar entre a nossa mente e o nosso corpo. Quem nunca ouviu essa frase, né? Penso, logo existo. Foi dita por René Descartes, um dos maiores filósofos da história. E essa ideia dele basicamente separou tudo. De um lado a mente, o pensamento, do outro, o corpo, a matéria. Como se fossem duas coisas totalmente diferentes. E olha, essa noção dominou o nosso jeito de pensar por muito, muito tempo. Pois é, acontece que essa ideia, por mais genial e influente que tenha sido, estava fundamentalmente errada, e perceber isso muda completamente o jogo. O que a ciência moderna mostra é exatamente o contrário do que Descartes dizia. Mente e corpo são uma coisa só, não dá para separar. É impossível ter um único pensamento que não cause uma reação física no corpo. Seja uma mudança nos hormônios, uma alteração na respiração ou até no tamanho da pupila dos olhos. E o caminho inverso também vale. Um gesto, uma postura, influencia diretamente o que a gente pensa e sente. São literalmente dois lados da mesma moeda. Quer sentir isso na prática? Vamos tentar algo bem rápido. Tensione o maxilar. Agora, abaixe as sobrancelhas como se estivesse com raiva. Fixe o olhar num ponto qualquer e segure assim por uns 10 segundos. Consegue sentir? Aquela pontinha de irritação, de estresse? Pois é, o corpo acabou de mandar uma ordem para a mente sobre como ela deveria se sentir. Ok, então se a mente e o corpo estão tão conectados, como é que a gente usa isso para se conectar com as outras pessoas? A resposta cabe em uma palavra: rapport. Pense no rapport como a chave mestra que abre a porta para qualquer comunicação que realmente funcione. Rapport, no fundo, é sobre criar harmonia. É construir uma relação de confiança, de sintonia, onde a outra pessoa se sente à vontade e aberta. Sem isso, qualquer tentativa de uma comunicação mais profunda, seja para negociar, para convencer ou simplesmente para criar um laço de amizade, provavelmente vai por água abaixo. E como a gente cria esse rapport? O princípio por trás disso é de uma simplicidade que chega a assustar. É a regra de ouro da conexão humana. A gente gosta de pessoas que são parecidas com a gente. É um instinto. Confiar em quem se parece conosco nos faz sentir mais seguros e compreendidos. Agora que a gente já entendeu o porquê, vamos para o como. Chegou a hora de abrir a caixa de ferramentas da comunicação silenciosa. Duas das técnicas mais básicas e poderosas são o alinhamento e o espelhamento. No alinhamento, se a pessoa cruza a perna direita, a gente cruza a nossa perna direita também. Funciona super bem quando se está lado a lado. Já o espelhamento é, bem, como se olhar no espelho. O braço direito da outra pessoa corresponde ao nosso esquerdo. É perfeito para conversas cara a cara. Mas aqui tem um ponto crucial. A sutileza é tudo. Não é para ser uma imitação descarada, um mímico. A ideia é usar gestos que representem o gesto do outro, talvez uma versão menor e sempre com um pequeno atraso. A mente inconsciente da pessoa vai registrar a semelhança e criar conexão sem que a mente consciente sequer desconfie. E o quão poderoso é isso? Bom, fizeram um estudo com uma empresa de telemarketing. As vendas aumentaram em 30%. Sabe o que os vendedores tiveram que fazer? Apenas uma coisa: igualar o ritmo e o tom da fala do cliente. Só isso. Nem o conteúdo, só o ritmo. Isso mostra a força absurda da sintonia vocal.
E além do corpo e da voz, tem uma ferramenta verbal incrível, o Aikido de opinião. É igual na arte marcial. Em vez de bater de frente com a opinião do outro, a gente a redireciona. O truque é encontrar qualquer pontinho de concordância, por menor que seja, e começar por aí. Isso na hora desarma outra pessoa e cria uma ponte para que a sua própria ideia seja ouvida. Certo, então estamos lá aplicando as técnicas. Mas como saber se está realmente funcionando? Felizmente, existem formas de testar o rapport e de perceber os sinais de que a conexão aconteceu. O teste é bem simples. Depois de espelhar a pessoa por um tempo, mude sutilmente a sua própria postura. Coce o nariz, mude o peso de uma perna para outra. Se a outra pessoa, sem perceber, seguiu seu movimento, pronto, bingo. O rapport foi estabelecido. A partir daí, é possível começar a liderar a interação. E além desse teste, fique de olho em outros sinais. A pessoa se inclina na sua direção, os pés dela estão apontados para você. E o sinal mais difícil de fingir de todos, as pupilas dela estão dilatadas. Tudo isso são indicadores muito claros de que a atenção dela está totalmente focada na conversa. Mas e se nada disso estiver funcionando? A gente segue a sabedoria do grande terapeuta Milton Erickson. Ele dizia, se você perceber que não está funcionando, pare e tente outra coisa. A palavra-chave da comunicação é flexibilidade. Se uma técnica não deu certo, não insista. Simplesmente pegue outra ferramenta da sua caixa. No fim das contas, a arte de ler mentes é, na verdade, a arte da conexão humana. Não é sobre mágica, é sobre prestar atenção e ter empatia. A verdadeira pergunta não é se é possível ler mentes, mas sim, que mensagens silenciosas cada um de nós vai escolher enviar e também receber a partir de hoje.